O Brasil é a maior nação negra depois dos países africanos. Pessoas pretas e pardas representam 56% da população brasileira como um todo. Isso até agora. Ainda assim, pessoas pretas e pardas foram completamente apagadas do processo cinematográfico brasileiro iniciado há mais de 100 anos atrás e do audiovisual nas últimas décadas. A Ancine, a Agência Nacional de Cinema, realizou em 2017 uma pesquisa onde ficou constatado, por exemplo, que 0%, eu disse 0% de mulheres negras estiveram em posição de poder em filmes de longa-metragem com distribuição comercial nas salas de cinema. E o que significa posição de poder? Nenhuma mulher negra dirigiu, roteirizou ou produziu nenhum desses filmes financiados com dinheiro público. Ao contrário disso, vários homens brancos, héteros, cis, ricos, assim como mulheres brancas, tiveram oportunidade de narrar as suas histórias e contar as suas narrativas com toda a infraestrutura necessária e tão importante para o cinema. Tem algo de errado aí, não tem? Se nós somos a maioria da população, por que nós não somos vistos nem na frente nem atrás das câmeras? Quando vemos atores negros atuando em produções brasileiras, na maioria das vezes eles estão reproduzindo estereótipos. Corpos negros estão ali apenas como fetiche de um ideal colonizado e de supremacia branca. Atores negros estão ali apenas em papéis de subserviência, ou tendo seus corpos pretos hipersexualizados, ou apenas reproduzindo violência. Há algo de errado, não é não? Tá na hora da gente mudar essa história, tá na hora da gente ter um audiovisual mais inclusivo, mais democrático e verdadeiramente brasileiro. Quando eu decidi ser diretora de cinema, não havia nenhuma outra diretora que se parecesse comigo, em quem eu pudesse me espelhar. Não que eu soubesse. Eu tive que criar a minha fortaleza e, com a ajuda da autoestima que eu construí no meu lar, com a ajuda dos meus pais, militantes do movimento negro, eu segui adiante e decidi correr atrás dos meus sonhos. Passei por várias situações difíceis. Em vários lugares as pessoas perguntavam se eu trabalhava como maquiadora ou figurinista, mas nunca poderiam imaginar que eu era diretora. Várias vezes, quando eu tentava inserir o assunto do racismo dentro do audiovisual, com colegas do cinema, eles riam de mim, eles diziam que eu era chata, eles diziam que o Brasil era um país miscigenado e um país democrático, racialmente falando. Apesar de todos eles serem brancos, apesar de todos eles serem ricos, e eu a única negra. Quando eu comecei a produzir os meus primeiros curtas, eu tive muita dificuldade com distribuição. A maioria dos meus primeiros curtas, eles não tiveram bom desempenho em festivais de cinema, porque eles simplesmente não eram selecionados para esses festivais. Várias pessoas, curadores, júris, eles falavam que era uma narrativa estranha, que não era uma maneira correta de se fazer cinema. Leia-se com referências europeias. A gente precisa agora descolonizar essa ideia de cinema. A gente precisa entender que nós não precisamos copiar as vanguardas europeias dos anos 60 ou os filmes americanos produzidos por pessoas brancas para sermos bem inseridos no contexto cinematográfico mundial. Eu acredito que quanto mais autênticos nós formos, melhor nosso cinema seguirá seu caminho. Eu acho que é muito importante a gente pensar nessa ideia de democratizar o audiovisual. E quando eu falo democratizar o audiovisual, eu estou querendo dizer que pessoas negras precisam
e tem que contar suas histórias. Pessoas negras precisam ter patrocínio para produzir os seus filmes, para produzir os seus roteiros e para a distribuição dos seus filmes. Nem na Alemanha nazista eles foram tão longe em relação a uma ideia de cinema embranquecido e hegemônico como o Brasil foi e continua sendo. A gente precisa mudar essa situação, porque audiovisual é poder, narrativa é poder, estética é poder. E a gente precisa dar poder para o nosso povo. O nosso povo precisa se ver. É muito importante que crianças cresçam se vendo, tanto na frente quanto atrás das câmeras. É importante que crianças negras saibam que pessoas negras estão escrevendo aquelas histórias. São as autoras dos roteiros. São os produtores daqueles filmes. Se a gente quer viver numa nação democrática, a gente precisa, mais do que nunca, ter pessoas pretas em todas as áreas da cadeia evolutiva do cinema. Num país como o nosso, isso é algo que é inconcebível. É inconcebível que a gente continue excluindo a maioria da população de suas próprias narrativas. Por isso que eu acho que a gente agora tem que se dar as mãos e a gente tem que começar a valorizar as produções pretas, a gente tem que começar a assistir e pesquisar diretores negros do Brasil, a história do cinema negro, Zósimo Bulbul, Adélia Sampaio, Carmen Luz, Joelzito Araújo e tantos outros. Quando eu era pequena, eu ficava muito revoltada quando eu via novelas e via atrizes maravilhosas como Léa Garcia ou Zezé Mota interpretando papéis de empregadas ou de escravas. Eu não entendia como era possível uma coisa dessas. Porque quando eu saía às ruas, eu via que a maioria da população se parecia com elas, se parecia comigo. E a maioria da população não estava sendo chicoteada. A maioria da população não era subserviente dessa maneira como a televisão perpetuou. Então, por isso que eu decidi contar as minhas próprias narrativas. Por isso que eu decidi me tornar diretora de cinema. Porque aí eu teria a chance de mudar essa narrativa. Aí eu teria a chance de contar as minhas histórias e, sobretudo, eu teria a chance de escrever grandes papéis para essas grandes atrizes, por exemplo. Eu queria ver pessoas negras naturalizadas em papéis de pessoas bem-sucedidas, de estudantes, em filmes de ficção científica, em comédias, dramas. Mas isso não era possível na minha infância. Mas vai ser possível agora. E está sendo possível. Porque a gente vai continuar aqui. A gente vai contar as nossas histórias. Seja como for. A população brasileira acordou. A população brasileira agora quer se ver. E a população brasileira quer ver suas histórias contadas por elas mesmas.